Olá, internauta estudante, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em mais um Filosofando Física. Muito bem, na aula de hoje então nós vamos falar sobre componentes de vetores. Na verdade vamos fazer exercícios de componentes de vetores. Isso mesmo, componentes em x e y, ou seja, usar o plano cartesiano. Isso mesmo, vamos trabalhar em 2D. E já se prepara aí porque na próxima aula nós vamos falar em 3D. Vamos trabalhar com 3D, mas isso é para a próxima aula. Agora é 2D. Então, bons estudos! Esse é o primeiro exercício de componentes de vetores. Vamos lá. O vetor A tem os componentes x e y com 4 centímetros e menos 5 centímetros, respectivamente. O vetor B, por sua vez, tem os componentes x e y com menos 2 centímetros e 1 centímetro, respectivamente. Se vetor A menos vetor B mais 3 vetor C é igual a 0, então quais são os componentes de C? Veja, olha que legal esse exercício, cara, esse exercício é bem legal. Fala de soma de vetores. Então, estamos identificando os vetores. Então, a gente sabe que o vetor A, a gente tem x aqui 4 centímetros, a gente está colocando em cada um desses quadradinhos 1 centímetro, então tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ele tem que aparecer daqui e é menos 5 centímetros, né, em y. Em y, já que é menos, é para baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, beleza. O vetor A, então, está aqui, 4 e menos 5, 4 em x e menos 5 em y, beleza? O vetor B, ele diz que é menos 2 em x e 1 em y. Então, ou seja, é menos 2, você anda menos 2 aqui, ó. 1, 2, beleza, né? E tem o 1 para cima, no caso positivo, em y, muito bem. Aí, beleza, esse é o vetor B. Ele está querendo saber dessa continha aí. Que continha? Essa aí, ó. A, vetor A, menos vetor B, mais 3 vetor C é igual a 0. Então, primeira coisa, ele está colocando que é menos vetor B. Se é menos vetor B, a gente pega o vetor B, que quando você põe um negativo, um vetor negativo, você simplesmente mantém o vetor com a mesma direção, do jeito lá, com a mesma magnitude, só que você muda o sentido. O B está apontando para lá, o menos B está apontando para cá, beleza? É isso. Aí, beleza. Então, o que acontece? Agora a gente vai fazer a soma desses dois. E depois vai colocar o terceiro vetor e a gente consegue encontrar esse vetor C, beleza? Vamos lá. Olha o que acontece. Como é que soma vetor mesmo? Vocês lembram? Vetor a gente soma assim, né? A gente vai pegar a base de um vetor e colocar na ponta do outro vetor que a gente está somando. E não importa a ordem, tá? O legal da soma de vetores é que mesmo que você... Aqui está a ordem A menos B mais 3C. Mas funcionaria se fosse 3C... mais A menos B, ou seja, a ordem realmente não vai alterar nada. Então, vamos seguir aqui, ó. Se liga, olha o que acontece. Vamos colocar então a base do vetor B na ponta do vetor A. Beleza, tá aqui. Essa é a soma de A mais B. Beleza. Só que ele está dizendo que quando a gente pega o vetor C 3 vezes o vetor C, ele está igual a 0. Se ele está igual a 0, para onde vai apontar o vetor C? Horas. Se ele está igual a 0, significa que o deslocamento dele é 0. Ou seja, significa que ele não andou nada. Se ele não andou nada, então ele vai voltar para o começo de A. Se liga, é isso que está acontecendo. Se ele vai voltar para o começo de A, então ele sai dali da ponta do B e vai chegar até a base do A, beleza? Eu não sei se está ficando claro, mas é isso que está acontecendo. Então se liga, olha aí, ó. Então esse vetor em azul aqui que a gente acabou de desenhar é o vetor 3C. O vetor resultante, nesse caso, é 0. Se é 0, é porque ele não se deslocou nada. Se ele não deslocou nada, então ele voltou para o início. Entende? É assim. Veja, ele não falou que era para voltar para o início. Ele disse que o resultante é 0. Você tem que sacar isso, certo? Se na soma de vetores o resultante é 0, então necessariamente o vetor resultante ele não existe. Se ele não existe, quer dizer que ele faz um ciclo fechado. Todos os vetores eles se fecham, acaba chegando em um ciclo fechado. Ele vai fazer um caminho, um circuito fechado. Ele vai fechar. Feito isso, sabendo isso, isso é o mais importante desse exercício, porque aí você já sabe como resolver. Agora se liga, olha a mágica aqui. O que a gente vai fazer? A gente pode pegar esses 3x e dividir esses 3x em 3 partes, em 3C, certo? Aí nesse caso a gente já sabe. Basta então a gente vai pegar um só desse C, certo? Vamos pegar um só, vai ficar só esse aí, ó, certo? Que é o que a gente precisa, certo? E o que ele está querendo é o seguinte, quais são os componentes de C? Então a gente não quer saber o tamanho dele, quer saber os componentes de C. Qual é o componente em X e o componente em Y de C, certo? E aí como é que a gente faz isso? Basta a gente colocar o plano cartesiano na base do vetor que a gente está
estudando. Então é simples, a gente já sabe, já podia fazer isso. Tá aí, ó, a gente acabou de colocar aqui, então a gente consegue ver que ele tá em x, ele tá indo menos 2, certo? Consegue ver aqui, ó, 1, 2, e em y ele tá subindo 2. Beleza? Olha, simples assim, pronto. Aí a gente resolveu, ó, tá aí. Os componentes de C é menos 2 centímetros em x e 2 centímetros em y. É isso, simples assim, beleza? Espero que tenham gostado desse aqui. Esse aqui é o primeiro exercício de hoje, exercício 2. Exercício 2 nós temos então aqui, 3 vetores estão orientados conforme mostrado na figura. Observe, tá ali, ó, onde A é igual a 10, B igual a 20 e C igual a 15 unidades, certo? Encontre, vamos lá, primeira coisa, a gente tem que encontrar duas coisas aqui nesses exercícios. Primeira coisa, a gente vai encontrar os componentes de x e y do vetor resultante D. Então, o vetor D é igual ao vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Quando a gente faz soma de vetores, né? Aqui a gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente vai fazer soma de vetor, a gente pega a base de um vetor, coloca na ponta do outro vetor que a gente está somando, e aí você consegue já ter a soma dele. Aí como é que faz o resultante da soma? A gente pega a base do primeiro vetor e conecta até a ponta do último vetor. Aqui está A mais B mais C, mas você pode fazer C mais A mais B ou C mais B mais A, tanto faz. A ordem aqui da soma não vai alterar o vetor resultante. O vetor resultante vai ser sempre o mesmo. Então você pode fazer do jeito que quiser. A gente vai fazer como ele está dizendo, A mais B mais C. Só que o A é esse que está aqui, o azul, né? A gente usou as mesmas cores, vai ficar um pouco meio escuro porque a nossa luz aqui é verde, mas acho que vai ficar legal. Vamos ver aqui, ó, se liga. Então o que a gente faz? Vai pegar esse vetor B e vai pegar a base do vetor B, né, e vai colocar na ponta do vetor A. Se liga, ó. Olha o que ele fez. Ó. Qualquer jeito, vai ali, ó. Põe na base do vetor A. Aí vai pegar o vetor C e vai colocar a base do vetor C e vai colocar na ponta do vetor B. E aí faz a soma. Ó. Aí, opa! Aí, legal. Muito bem. Aí, beleza. Então, o vetor resultante, né, vai ser, então, aquele que a gente vai conectar da base do vetor A até a ponta do vetor C. Beleza? Aqui nós estamos falando de componentes de vetor. E componentes de vetor, nós vamos falar então sobre os componentes no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Nesse caso aqui, desse exercício e do primeiro que a gente fez, não tem eixo Z ainda, entende? Então a gente não tem componente no eixo Z, mas tem componente no eixo X e no eixo Y. Estamos num plano cartesiano aqui. Então, como é que funciona aqui? Aí nesse caso, estamos colocando aqui um exemplo, por exemplo, o componente em X do vetor A, ele vai ser o tamanho do vetor A multiplicado pelo cosseno do ângulo dele, beleza? E o componente em Y do vetor A vai ser o tamanho do vetor A multiplicado pelo seno, certo? Esse tamanho do vetor A, esse tamanho do vetor, ele vai ser também considerado igual à hipotenusa. Vocês vão ver que vai ser que é tudo igual, tudo a mesma coisa. Vamos lá. Tá aqui, ó. Olha aí, olha o Dzão aí, que é o que ele quer. O D é a soma, certo? Lembrando então, soma de vetores, lembra, olha só, os vetores estavam alinhados como tá ali na figura que a gente tirou do livro, beleza? Tava ali todos alinhados no plano cartesiano ali, bem no ponto zero do eixo X e Y. A gente moveu os vetores para fazer a soma e no final, quando montou o esquema já da soma, o vetor resultante vai ser então aquele vetor que liga a base do primeiro vetor até a ponta do último vetor. Se você quiser fazer um teste, você pode pegar e mudar esses vetores, a ordem deles, né? Pegar primeiro o C, depois o A e depois o B, você vai ver que o vetor D vai ser o mesmo, beleza? Vamos aí. O que vai acontecer agora? Vou mandar aqui aquela tabelinha que que a gente já viu várias vezes, tá aí a tabelinha nossa dos ângulos notáveis, pra gente não esquecer. O componente Y do vetor A vai ser pela tabela dos ângulos notáveis, sendo de 30 a gente sabe que é meio. Então, 10 vezes meio, né? Certo? Que é a mesma coisa de colocar 10 dividido por 2, que é 5, beleza? O componente x do vetor A vai ser 10 vezes cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Né? Você divide o 10, cadê? Você divide o 10 pelo 2 e aí fica 5. Aí dá 5 raiz de 3. Beleza? Agora vamos pegar então o vetor B. O vetor B que é o rosinha aqui, ó. Esse vetor B, mesma coisa. Ele tem 20 unidades. O seno de 30 é meio. Então vai ser 20 dividido por 2, 10 então no caso, beleza? Componente x agora, componente x do
do vetor B. O componente em x, ele vai ser o tamanho do B multiplicado pelo cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, e a gente vai pegar de novo esses 20 aqui, divide pelo 2, vai dar 10 e vai manter o raiz de 3. Mantém por enquanto, depois a gente faz as continhas direitinho. Aqui, o que a gente quer? A gente quer esse cara aqui, ó. A gente quer esse cara aqui. O D, o vetor D, o vetor resultante D, ele também é componentizado, certo? Todo vetor tem componentes tanto em x, quanto em y, quanto em z. Nesse caso aqui, quando é um plano 2D, não tem em z, mas se tivesse 3D, seria em z também. Então, nesse caso aqui, só tem 2D. Agora, vamos pensar o seguinte, qual que é a altura no componente y? Qual que é o tamanho desse componente y? A gente está vendo aqui que é um desses quadradinhos, mas não é exatamente um desses quadradinhos. Você tem que saber o seguinte, a altura desse componente, desse vetor roxo aqui, que no caso é o vetor B, certo? É a altura dele, só que é a altura dele menos a altura do primeiro, certo? A altura do B menos a altura do A. Se liga, é isso aí, cara. A altura do B menos a altura do A. Então, olha só. Então, o que a gente vai fazer? Em Y, olha como é que vai ficar. Em Y tá aqui, ó. Em Y, a gente tá pegando a altura do BY menos a altura do AY. Então, fica 10 menos 5. Por isso que a altura do DY vai ser 5, beleza? E quanto que vai ser a parte do eixo X, né? A parte do eixo X seria a base. E aí a gente tem o quê? Você tá vendo aqui, ó, que claramente ele tem a base do A, ó, você pega essa base aqui, ó, do A, essa base soma com essa base aqui, ó, e diminui com esse tamanho do vetor C, entende? É isso, e aí você vai ter exatamente o tamanho do componente em X do vetor D, certo? O AX é 5 raiz de 3, mais BX, que é 10 raiz de 3, menos 15, 15 porque é o tamanho do vetor C, que ele está fazendo o contrário. Aí está exatamente aí. Olha que legal isso. Aí, como é que faz essa conta aqui? Não tem que se assustar. Tá ali, ó. 5 raiz de 3 mais 10 raiz de 3. Cara, 5 bananas mais 10 bananas, 15 bananas. Então você põe aí 15 raiz de 3, certo? 15 raiz de 3 mais, menos 15. Beleza? Aí dá para fazer a conta aqui. Como é que funciona? Aqui a gente vai precisar, por exemplo, se tivesse no ensino médio, já estaria bom aqui. Só que vamos meter uma calculadorinha, né? Calculadorazinha. Então a gente vai precisar do quê? Vai pegar aqui, ó, raiz de 3, ó, 3 raiz de 3, certo? Multiplicado, aí vem aqui, multiplicado por 15, certo? Aí vai ter 25,98, certo? 25,98. Então vai estar, ó, 25,98 menos 15, vai ficar 10,98. O componente do vetor resultante vai ser 10,98 em x e 5 em y. Beleza? O que mais? Agora vamos para o próxima pergunta. A pergunta é a magnitude e a direção do vetor resultante. Ó, se liga. Então como é que a gente vai descobrir isso? O vetor resultante é o D, certo? Então vamos lá. O D, então a gente já sabe que ele é composto de 10,98 em x e de 5 em y. Beleza. Vamos continuar. O que ele faz então? Usa o teorema do Pitágoras. É o velho e bom teorema do Pitágoras, cara. É ele mesmo. Então, é o Pitágoras. É o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Nesse caso, a hipotenusa é o tamanho do vetor D, certo? E aí, beleza. E os catetos é o componente em x e o componente em y. Beleza? Simples assim. Então, colocou aí, ó, o D ao quadrado, né? Que é o que a gente quer saber, que é a magnitude, né? O tamanho dele. Ele é igual a 10,98 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Se você eleva ao quadrado, né? Aqui você também tem um quadrado na calculadora normal, não precisa ser científica, né? Você vai ter aqui, então, 120. Então, 120, 56, mais 25, beleza. Vai dar, então, 145,56. Esse é o D ao quadrado, né? Que dá 145,56 raiz quadrada. Põe aqui, ó, raiz quadrada, dá 12,06. 12,06 é o tamanho desse vetor, ó. 12,06 unidades. Esse é o tamanho dele. Então, beleza. Então, se a gente sabe que o vetor A é de 10, a gente sabe que o vetor B é de 20, sabe que o vetor C é de 15 e sabe que o vetor D é de 12,06. Olha aí, legal, bacana. Agora a gente vai fazer uma conta aqui para a gente descobrir o ângulo. Então, o que a gente fez aqui? Né? A gente tem aqui o seno, então o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, beleza? Né? Muito bem. E aí, então, a gente sabe... Por que eu peguei o cateto oposto? Porque o cateto oposto, então, ele é
ele é o componente y. E o componente y ele é 5. É mais fácil de fazer conta aqui. Aí ficou 5 dividido por 12,06, que é a hipotenusa. Que dá isso aqui que a gente colocou aqui na nossa calculadora. 0,414. Mas veja, esse valor ele vai ser o seno. E eu não quero o seno. Eu quero o arco, cujo seno é 0,415. E aí como é que a gente faz? Aí não dá para ser calculadora padrão, não. Aí a gente tem que mudar aqui para calculadora científica. Vamos lá, calculadora científica chegando. Na calculadora científica a gente tem que colocar aqui o seguinte, ó. 5 dividido por 12,06. Agora sim. 5 dividido por 12,06, ele vai vir aqui com 0,411. Você vê que aqui a calculadora científica ele tem mais detalhes, né? Coloca mais números e tal. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que aqui na calculadora científica a gente tem condição de colocar o arco cujo seno é 0,415. É o arcosseno, o famoso arcosseno, certo? Na sua calculadora científica, você tem uma função trigonométrica, você clica na função trigonométrica que vai aparecer seno, cosseno, tangente, beleza? E você vai querer a segunda função desse seno, cosseno e tangente para ele pegar o arcosseno, o arco cosseno e o arco tangente também. Esse arcosseno, né, é o arco cujo seno é o número que está ali na tela. Esse arco cujo seno é tal coisa é o ângulo que eu quero. Certo? É o ângulo que eu quero. Então, nesse caso, aqui eu não quero o seno, eu quero o ângulo, eu quero o θ. Aqui está seno de θ igual a 0,415. Então, tá ali o número, basta clicar então na segunda função aqui, e aqui clicar no seno elevado a menos 1. Esse seno elevado a menos 1, que seria o inverso do seno aqui, né? Você vai encontrar então esse valor aqui, ó, 24,49. 24,5, por exemplo, né? E aí sim, esse é o ângulo. Esse é o ângulo cujo seno é 0,415. Então aqui, ó, a gente tem aqui, ó, então só para ver como que você vai escrever. Você vai escrever assim, ó. Ou você escreve como seno elevado a menos 1, nos livros, normalmente livros gringos, tá sempre como seno elevado a menos 1. Alguns livros brasileiros também colocam assim. Mas você pode colocar também como arquisseno. Arquisseno é a mesma coisa de arcosseno, beleza? Certo? São algumas formas de escrita. Tá, aqui a gente colocou arco cujo seno é 0,415, que é igual a θ, a gente já sabe que é 24,49. Então vamos ver aqui? Aqui, ó, tá aí. Ah, e a gente aponta para Nordeste, tá? Tá apontando para Nordeste, não exatamente Nordeste, certo? Mas ele não tá nem Norte e nem Leste. Então eu chamo de Nordeste, beleza? Então 24,49 graus. Beleza? Então é isso. A gente encontrou, tá completo. Tira aqui a calculadora. Valeu, calculadora científica. Tamo aí. Esse então foi o exercício completo, o segundo exercício completo. Ó, que legal. Esse aqui foi bem completo, bem legal, bem bacana. Muito bem, tivemos então aqui, encontramos os componentes de x e y do vetor resultante e depois encontramos a magnitude e a direção do vetor resultante. Muito bem, beleza? Se liga, olha o radar! Tá aí, olha o radar, olha o radar. O radar. Radar, tem que tomar cuidado, hein? Tomar cuidado com o radar aí. Mas vamos primeiro entender como é que funciona a parada aqui. O que acontece? Aqui é claro, estamos falando aqui, esse livro é norte-americano, mas essa tecnologia está em todo mundo, né? A tecnologia do radar da polícia está em todo mundo. Vamos entender como é que funciona isso aqui. Vamos lá. O feixe do radar do carro da polícia aponta em um ângulo de 30 graus em relação à direção da rodovia. O radar registra o componente da velocidade do carro passando pelo feixe como sendo velocidade do carro de 120 km por hora. Igual a figura. Veja a figura. Aqui na figura, vamos entender a figura aqui, ó. A figura aqui tem um radar beam, que é o feixe do radar. Detalhe, né? Essa imagem eu também tirei do livro. Por isso está tudo em inglês aqui, ó. Radar beam, police car, certo? E aqui tem o car velocity. E aqui tem o car velocity, a velocidade do carro é esse vermelho, beleza? Tá aqui, beleza. E o radar, o feixe do radar tá nesse sentido aqui do vetor roxo que tá aqui, mostrando então que ele tá fazendo um ângulo de 30 graus, ó. Tá fazendo um ângulo de 30 graus com a rodovia. É isso que ele tá falando, como ele falou ali no enunciado. Tá apontando para um ângulo de 30 graus em relação à direção da rodovia. E é isso que ele tá fazendo. Beleza. Aí quando ele vê que um carro tá passando por ele e ele viu lá que tá dando 120 km por hora, você fala, pô, esse carro tá 120 km por hora mesmo? Né? É aí que a gente tem que ver qual é a velocidade real do carro, certo? Como é que a gente vai fazer isso? É usando componente em X do carro. Como é que a gente encontra o componente em X do carro, certo? Vamos de novo, a gente vai usar as nossas tabelinhas só para guardar na memória, né? Rapidamente, tabelas de ângulos notáveis, certo? Só para guardar aí. Vamos lá, de novo.
O que acontece? A gente vai trabalhar em x. Se é em x, a gente vai trabalhar com cosseno. Certo? A gente vai trabalhar com cosseno. Se fosse em y, a gente trabalharia com seno. Porque em y é para cima. O y é como se fosse, né, a altura do triângulo retângulo. E quando a gente fala em x, a gente pensa em base do triângulo retângulo. Então, aí a gente consegue pensar, já que é a base, a gente pensa em cosseno. Se for a altura, a gente pensa em seno. Nesse caso, como a gente está vendo justamente isso, a gente está querendo saber qual é o valor então correto da velocidade desse carro, né? Analisando então o componente em x, que é a velocidade do carro, vai ser a velocidade do radar, certo? A velocidade do radar vezes o cosseno de 30. Simples assim, simples assim. E ele quer saber então, a primeira pergunta é: qual é a velocidade do carro na rodovia? Então é justamente isso. Vamos lá? Vamos fazer essa conta aqui. Cosseno de 30, já sabemos. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Sem problema nenhum. Vamos lá. Vamos lá. Então aí, ó, 120 é a velocidade do carro, que foi a velocidade que o radar capturou, certo? E aí, beleza. E a gente multiplica por cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. 120 é a mesma coisa aqui, ó. A gente pega o 120, divide por 2, fica 60, por exemplo. 60, raiz de 3, né? Raiz de 3, agora com a calculadora científica, tá na mesma, ó. Você tem aqui o 3, você tem aqui a raiz, ó. Pronto, raiz de 3. Beleza, muito bem. Aí você multiplica por 60, tá bom? Fechou. Pronto, é isso, ó. 103,9. Ah, ó, 103,9 é a mesma coisa que 104, certo? 103,9. Então, o carro estava a 104 km por hora, certo? Estava a 104 km por hora. Olha que interessante, ele estava a 104 km por hora. Se a rodovia tiver um limite de velocidade acima de 100, ele estava acima da velocidade. Beleza? Muito bem? Beleza? E aí veio a segunda pergunta. Bom, essa aqui eu acho que você resolveria também, sem problema nenhum. A segunda pergunta ela é conceitual, tá? Ela é conceitual, você tem que saber o conceito. A segunda pergunta é o seguinte: o feixe do radar pode ser direcionado perpendicularmente à direção da rodovia? Perpendicular é tudo que é relativo a 90 graus. Então, veja, quando a gente diz que o feixe do radar, que pergunta, né? A gente pergunta, o feixe do radar pode ser direcionado perpendicularmente à direção da rodovia? A gente está perguntando o seguinte: se ao invés de estar 30 graus, como a gente fez aqui, tivesse 90, sabe? 90 graus. Aí eu digo pra você, não dá, né, meu? Não dá. Não dá por quê? Não dá porque a gente teria que pegar o eixo, o componente em x da velocidade. Então veja, qual que seria o componente em x de uma velocidade quando o ângulo é 90? É complicado, porque, meu, cosseno de 90 é quanto? Cosseno de 90 é zero. Cosseno de 90 é zero, então você não teria condição de fazer isso aí, beleza? Cosseno de 90 é zero, beleza? Então é simples assim, é conceitual. Muito bem, vamos lá. O próximo exercício estamos falando de foguetes. Foguete a gente tem lá um dispositivo de radar detecta um foguete se aproximando diretamente do leste para o oeste. No instante, o foguete foi observado 10 km à frente, fazendo um ângulo de 30 graus acima do horizonte. Em outro instante, o foguete foi observado em um ângulo de 150 graus no plano vertical leste-oeste, enquanto o foguete estava a 8 km de distância. Veja a figura, se liga. Olha a figura aqui, ó. Olha como é que tá. Aqui está o radar. Ele está olhando o foguete no primeiro instante, vindo aqui, ó, de leste para oeste. Ele está aqui, está a 10 km do radar. Depois ele dá uma olhada e ele está aqui, ó, tá 30, tá fazendo um ângulo aqui de 30 graus, tá vendo? 30 graus. Aí ele olha depois, vira lá, pá. Depois, quando tá um ângulo de 150 graus, ele tá a 8 km e tá aqui nessa posição aqui, no ângulo de 150 graus. Simples assim, é isso que tá acontecendo, beleza? Aí ele tá querendo saber o seguinte: encontre o deslocamento do foguete durante o período de observação. Cara, é isso. É só o deslocamento. Ele quer saber esse ponto até aqui. É só isso, cara. Ele quer saber quanto que é esse ponto daqui até aqui. Só isso. Simples assim. A gente tem que pegar esse trajeto. Para pegar esse trajeto, vamos delimitar a área que a gente vai trabalhar. A área é essa aqui, ó, que tá em verde, que a gente deixou aqui, certo? Deixamos aqui em verde. Tá aí, maravilha. Exato. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente tem que pegar... Como é que a gente vai descobrir a área? Meu, a área assim, a distância, né? A distância desse trajeto e desse trajeto. Aí, cara, é um negócio que é bem tranquilo também. A gente vai fazer como? Vai pegar o componente em x,
vai pegar o componente em x dessa hipotenusa aqui e vai pegar o componente em x também dessa outra hipotenusa aqui. São os dois componentes em x, vamos somar os dois, beleza? É simples assim. E para isso, claro, né, vamos usar de novo, né, vamos trazer de novo aqui a nossa tabelinha de ângulos notáveis e vamos aí, ó, direita e esquerda. Vou pegar direita e esquerda. Tô colocando aqui, ó, direita. O componente em x da direita, né, do triângulo retângulo da direita, ele é 10, que é o tamanho da hipotenusa, multiplicado pelo cosseno de 30. Cosseno de 30 a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2, certo? Então dá para continuar aqui, ó, 10 vezes raiz de 3 sobre 2. O 10 divide por 2 fica 5 raiz de 3. Beleza, vamos deixar isso aí. Aí vamos pegar o da esquerda. O da esquerda, aqui ó, tem que verificar quanto que tá a esquerda. Ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui a gente já deixou aqui em verdinho, ó. Em verdinho aqui no desenho. No desenho tá aqui, ó. Quanto que é esse ângulo aqui, ó? Já disse, ó. Esse ângulo aqui é o 180 menos 150. 180 menos 150 é o 30, de novo, certo? Então tá aí, ó, 30 graus aqui que ele faz com relação ao solo, beleza? É isso aí. Então vamos continuar. Ele vai então pegar aqui na esquerda, então, o componente em x da esquerda, ele vai pegar então o tamanho do vetor, no tamanho do vetor, ou seja, 8 km, certo? Multiplicado pelo cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Então tá aí, ó, 8 vezes raiz de 3 sobre 2, a gente pega o 8 e divide por 2, vai dar 4 raiz de 3, beleza. Agora a gente vai somar os dois, porque o total vai ter que ser o direita mais esquerda, simples assim. Então como é que faz? Direita mais esquerda vai ser 5 raiz de 3 mais 4 raiz de 3. Se é 5 raiz de 3 mais 4 raiz de 3 é igual a 9 raiz de 3, certo? 9 raiz de 3. Até aqui, se você é do ensino médio, parou. É isso, não precisa mais nada. Mas como você está aí no ensino superior, aí você chega na calculadora, você vai fazer o quê? Você vai pôr aqui o 3, colocar aqui a raiz, multiplicar, aí você põe aqui o vezes 9. Vezes 9, pronto. Beleza, tá aí, ó. Então 15,59. Então aqui, ó, quilômetros na direção oeste, que ele está saindo então de leste para oeste.